Olá pessoal, tudo bom? Dude Barros mandou pra gente. Sou novo no mundo do Tesouro Direto. Estou tendo muitas dúvidas assistindo aos vídeos. Como faço para saber no que aplicar? Então acho que a primeira coisa é o seguinte: quem está começando tem que escolher os títulos mais seguros. Então, Tesouro Selic é uma boa pedida, qualquer prazo, e Tesouro IPCA 26, principal. Por quê? Porque você vai se acostumando com a marcação a mercado, você vai acompanhando, vê o que acontece dia a dia com o preço, quando a taxa sobe, quando a taxa cai, quando o VNA sobe, quando o VNA cai, e você vai acompanhando. E vai dando uma olhada nos outros títulos, tá? Mas sempre respeite o seu prazo. Se uma coisa extrapola o seu prazo, não invista naquilo. Não invista naquilo. Prefixados. Pode colocar alguma coisa? Pode. O meu número mágico é 10%. Por que eu chamo de número mágico? Porque é um número que para o meu perfil tá tranquilo. 10%. Tá? Mais do que 10% na carteira, eu fico desconfortável com prefixados porque eles têm o risco da inflação. Qual é o benefício que eles podem te dar? Se eles forem bem comprados, com uma taxa alta, 12, 13%, muito provavelmente eles vão render acima do Tesouro IPCA, se somente se a inflação ficar ali na casa dos 4% por um bom período. Tá? Aí esses prefixados vão dar um retorno superior. Mas é o risco da inflação, é um risco de uma coisa que eu não posso interferir. Então, a minha posição não deve ser muito grande numa coisa que eu não posso mudar, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher os títulos que eu compro, certo? Então, a minha preferência maior vai ser Tesouro IPCA, tá? Se quiser colocar algum prefixado na carteira, numa porção pequena, para quem está começando, somente o prefixado 25. Por quê? Porque ele vai vencer em seguida, pessoal. São 2 anos e um pouquinho, e você não vai ter grande efeito negativo de marcação a mercado. E é aquilo, você ainda consegue comprar o papel a 770, 780 reais, ele vai valer 1.000 no vencimento. São 2 aninhos aí, bem fácil de carregar até o vencimento, super tranquilo, tá? Até é bom para a pessoa ver que não é tão difícil assim carregar um título até o vencimento, tá? Então, temos duas opções de Tesouro Selic, o IPCA 26 e o pré-25. Fica aí para começar. Outra coisa que dá para fazer, isso não são recomendações, mas isso é um conhecimento assim, meio que de domínio público, né? A gente começa pelo que é mais fácil de compreender, é o que não vai nos machucar se a taxa disparar, e são investimentos muito previsíveis, muito sólidos, muito seguros, tá? Você pode dar uma olhada nas carteiras do inscrito, que o Roberto aqui gostou da ideia, né? Do nosso canal, da nossa. Eu já tenho alguns vídeos, mas eu fazia isso de maneira meio irregular. Eu pretendo agora sempre divulgar um vídeo por semana com esse assunto. Né? E também tenho as carteiras teóricas do canal. É uma outra playlist. Acho que é carteiras com os títulos de 2022, é algo assim. Vai lá na aba playlists, dá uma procurada e dá uma assistida ali. Eu fiz sugestões várias de carteiras com os títulos lançados em 2022 para os diversos perfis aí de investimento. E no perfil conservador vai ficar girando nesses 3 títulos aí: Selic, PCA 26 e prefixado 25. Pode colocar um pouquinho de PCA com juros 32? Pode, mas a dinâmica é completamente diferente, tem muita informação no Tesouro IPCA com juros para analisar. Para quem está começando, eu não indicaria. Eu ficaria nos mais simples primeiro, para ir ganhando conhecimento, e vai comparando, vai acompanhando o canal, vai acompanhando as cotações, que não tem erro. Em seguidinha você vai ter absorvido esse conhecimento e vai se sentir mais tranquilo para investir em títulos diferentes. Muito bem. O Luiz Fernando de Paula, sobre o nosso comentário aqui da abertura do Tesouro Direto no dia 30 de setembro, eu concordo, eu acho que é esse efeito mesmo, tá? Muito bem. Temos a pergunta aqui do Alex Xavier, que o Edmilson já respondeu. Essas taxas, uma atropelando as outras,
e o IPCA 26 com mais taxa que o 35, o IPCA 32 com juros com mais taxa que o 40. O que é isso aí? É o 26 que está acima do que deveria ou o 35 abaixo? É o 26 que está acima, tá, Alex? Como o Edmilson respondeu aqui. É o estresse de curtíssimo prazo, provavelmente por esse efeito aqui que o Luiz Fernando citou para nós, tá? Muito bem. O Milton pergunta para nós: a única coisa que faz o valor teórico do Tesouro IPCA diminuir é a deflação? Corremos o risco do valor reduzir em outra circunstância? Assim, a deflação reduz o valor nominal atualizado, que é o valor que você vai receber no vencimento do título, tá? Então, se você consultar hoje no site da Ambima ou naquela tabelinha do Tesouro Direto, no histórico de preços e taxas, o VNA da NTNB, aquilo é o VNA que é pago para os títulos que vencem naquela data. Então, por exemplo, no dia 30 de setembro, nenhum título venceu, mas estava lá o VNA R$ 3.950,25. Se algum título estivesse vencendo no dia 30 de setembro de 2022, isso seria o que a pessoa ia receber. Então, e o que altera o VNA? Somente a inflação, somente o IPCA. Ele era R$ 1.000 no dia 15 de julho de 2000. E depois aí foi atualizado. Assim como o Tesouro Selic, ele era R$ 1.000 no dia 15 de julho de 2000. Mas nós temos muito. Por que o Selic aumentou tanto e o IPCA não aumentou tanto assim? Porque o Brasil foi, durante muitos e muitos anos, o país campeão mundial de taxas de juros, tá? Hoje em dia, ele ainda tem bastante taxa de juros, ainda é, entre aspas, o país da renda fixa, mas já não é tanto a mais como era no passado. Então, essa diferença que, pô, R$ 11.000 para, né, quase 4.000 é uma diferença e tanto. Mas tende a diminuir com o tempo, tá? Porque a tendência para as próximas décadas é a Selic ser menor e a inflação também ser menor. Então, o Tesouro Selic ele não vai mais disparar tanto. Então, eles vão acabar se encontrando em algum momento no futuro, tá? Agora, se você está perguntando assim, o valor teórico no gráfico do site do Tesouro é aquele valor no seu extrato, né? Sim, aquele valor teórico é o que seria a curva natural com com a evolução linear dos rendimentos, sem incluir a marcação a mercado. Aí sim, é o título correndo pelo tempo, conforme o VNA e a taxa contratada. Sim, o que pode mudar aquela curva é se a taxa contratada mudar, mas como o investimento já foi feito, a taxa contratada não pode mudar, certo? Então é isso. O VNA somente diminui com a deflação, certo? O preço do título cai se a taxa subir e vice-versa, porque a taxa é o denominador do preço, mas isso aqui é a marcação a mercado, é o preço da curva real, é o preço da curva no mercado, tá? Não é o preço teórico, não é o valor teórico. Então, sim, o preço do título sofre a marcação a mercado, a gente sabe disso. Ele oscila muito mesmo. Mas no teórico ele segue aquela rentabilidade linear que seria ele descontado pela taxa, seguindo o VNA até o seu vencimento, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.